Debaixo de muita chuva no Maracanã, Flamengo perde para o Corinthians. Mas teve notícia boa para os dois lados. É disso que nós vamos falar nesse vídeo hoje. Oi gente, aqui Sérgio Barros falando com vocês novamente e eu já vou pedindo a vocês antes do vídeo principal, aí, antes de iniciar a nossa conversa, para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho, dar aquele likezinho lá para dar uma força pra gente, valeu? Então gente, esse jogo especificamente, era um jogo de festa. O Flamengo foi para o Maracanã para fazer festa. Levou as taças, os principais jogadores não jogaram, aquela coisa toda, como a gente já sabe como é que é depois de duas conquistas, como é que a coisa funciona, né? Quer dizer, depois de duas conquistas, mas a conquista principal, como eu já tinha falado antes, a principal conquista era realmente a Copa Libertadores. Então o Flamengo foi para lá de ressaca, foi para esse jogo de ressaca e jogou muito mal o primeiro tempo. Jogou um primeiro tempo, o Corinthians foi superior em alguns aspectos, e a gente não pode assim analisar o jogo, porque primeiro o Flamengo entrou com dois titulares, né? Acho que nem isso, mas então o Flamengo entrou com os garotos e tal, e o Corinthians realmente foi melhor. O Yuri Alberto mostrou muito perigo em dois arremates que o Hugo pegou bem. O Hugo nesse jogo foi muito bem, não teve culpa dos gols que tomou, em absoluto, não vi nenhuma responsabilidade nos gols que tomou. Mas no segundo tempo sim, quando o Flamengo coloca o Everton Ribeiro, aí sim o Flamengo começa a ditar o jogo, começa a ditar o ritmo. Não que não estivesse fazendo ou não estivesse tentando no primeiro tempo, mas no segundo tempo ficou mais evidente isso. O Flamengo com o Everton Ribeiro começou a cadenciar mais o jogo, a dar ritmo ao jogo, né? Dar cadência, né? Dar cadência ao jogo, deu ritmo ao jogo, e eu achei que o Flamengo foi muito bem ali, sobretudo nos primeiros 10, 15 minutos que ele estava em campo. Eu penso que era um jogo de festa, tá? Mas tinham 60 mil pessoas lá. Podia ter sido respeitado essas pessoas, né? Esses torcedores que foram lá se deslocaram um dia horrível, uma noite horrível para o Carioca, né? O Carioca baixou de 20 graus, é frio, chovendo, e foram 60 e tantas mil pessoas lá para ver um time mutilado. E no segundo tempo, então, no final, aí é que o Dorival mutilou mais ainda o time. Para você ter uma ideia, o Rodinei estava de ponta esquerda. Na hora da substituição ia sair Mateuzinho, entrar Rodinei, o Cebolinha sentiu alguma coisa lá, sentiu um desconforto lá na coxa. E vai lá, já tá você aí mesmo, vai você, e entra você e tal. Botou outro garoto, botou mais dois garotos no time. Quer dizer, eu acho que faltou assim, um pouco de respeito com quem foi lá. Teve lá as taças, foram apresentadas as taças para a galera, a taça da Libertadores e tal e coisa, porque essa coisa maluca aí da Conmebol de fazer um jogo único numa cidade que ninguém consegue chegar, que não tem hospedagem, e em se tratando de empresas brasileiras, a gente está sempre correndo o risco de acontecer o que aconteceu agora. Os caras vendem, mas não entregam. Então, assim, uma série de problemas poderia ter sido evitado fosse o jeito antigo. Eu acho que isso deve ser repensado, embora, segundo informações, a Conmebol tem contrato, tem já firmados até 2026 com esse modelo de final. Então, vão ser mais 23, 24, 25, 26, mais 4 anos, pelo menos, dessa lenga-lenga aí. Né? Mas, dentro desse contexto todo, dentro do que aconteceu,
tivemos assim notícias para os dois times, né? Boas notícias para os dois times. A primeira notícia para o Flamengo é a confirmação de que o Cebolinha, cada dia que passa, vai fazendo mais diferença. O passe que ele dá para o gol do Matheus França, muito bom também, fez algumas jogadas muito boas. E o Matheus França, propriamente dito, né? Esse menino vai dar muita alegria para a torcida do Flamengo. Um garoto que tem 18 anos agora, né? 18 anos, e já joga como gente grande. Vai para cima, uns 2 jogos atrás fez gol de cabeça. Ele foi na frente do Cássio, gente. E dá um totozinho daquele, um golaço. E realmente, essas são as boas notícias para o Flamengo. Já para o lado do Corinthians, as boas notícias são aquelas de sempre, né? Digamos assim, boas notícias de segunda linha. Tipo, estamos classificados para a Libertadores. Ou tipo, ganhamos do Flamengo. Tipo assim, né? O troféu não permitimos que o Flamengo jogasse. Esse tipo de coisa assim. Muito pouco. Ridículo. Muito pouco. Essa classificação para a Libertadores tirou muito da responsabilidade dos clubes, dos dirigentes de uma forma geral. O Corinthians não fez investimento para se classificar em terceiro ou quarto ou quinto no Campeonato Brasileiro e ir para a Libertadores. Que porra de campeonato é esse? Nos classificamos para a Libertadores, atingimos o nosso objetivo. Então quer dizer que o Corinthians entrou lá em janeiro, preparou o time, gastou uma montanha de dinheiro, contratou fulano, ciclano, beltrano, para classificar para a Libertadores? É esse o campeonato do Corinthians? Ou ganhar do Flamengo? É esse o campeonato do Corinthians? Tal qual o Atlético Paranaense? Todo mundo soltando foguete porque o Atlético Paranaense não deixou o Flamengo jogar? Como foi no 0-0 da Copa do Brasil aqui no Maracanã? E como foi lá em Guayaquil? Conseguimos impedir o Flamengo de criar. Ora, pitomba, que diabo é isso? O cara chega no final da competição e o máximo que ele faz é impedir que o adversário jogue? Sabe? Esse tipo de coisa, essa montanha de vagas que a Conmebol está dando para a Libertadores, é legal. Concede, dá aos times de menor investimento, dá aos times que são mais certinhos, que chegam mais na frente, a participar de uma grande competição. Mas isso não pode servir de desculpa, gente. Daí o ano que vem o Flamengo não chega a lugar nenhum e vai se contentar por ter se classificado para a Libertadores. Ora, pelo amor de Deus, você gasta milhões e milhões. O Atlético Paranaense gastou mais de 60 milhões de reais esse ano para o Atlético Paranaense chegar na final da Libertadores. Sim, aí sim, foi muito bom nesse momento, nessa altura. Daqui a mais 3, 4 anos ele vai continuar frequentando a Libertadores, daí não vai ser mais possível virar para a torcida e dizer, olha, nos classificamos para a Libertadores. O Corinthians soltou foguete, porque ganhou do Flamengo, um Flamengo de ressaca, Flamengo jogando com 2 taças nas costas. O Corinthians tinha que ganhar mesmo. Então, fala para a torcida, conseguimos, alcançamos o nosso objetivo. Escutei o jogador do Corinthians falar isso. É um troço ridículo, né? Fosse do time do Flamengo, eu ficaria um pouquinho chateado com isso. O cara não ganha porcaria nenhuma e no final das contas diz que foi alcançado o objetivo. Não, muito pouco. Isso está servindo de muleta para muito dirigente, está servindo de muleta para muita gente. Então, assim,
As boas notícias têm essas diferenças. O Flamengo está revelando bons jogadores e o Corinthians está se contentando com esses troféus aí, né? Esses troféus aí que já são reivindicados por Botafogo. Vasco uma vez reivindicou esse troféu, empatamos com o Flamengo. O Vasco já ganhou esse troféu. O Atlético Paranaense já ganhou esse troféu também. O Atlético Mineiro também já ganhou esse troféu. Todos reivindicando esse tipo de troféu. Não deixamos o Flamengo jogar, não permitimos que o Flamengo jogasse. Assim, não sei aonde isso vai levá-los, né, daqui para frente. Pois bem, como a gente sempre faz, a gente vai tentar elencar aqui os melhores e os piores, né, os pontos altos e os pontos baixos. O ponto alto, como eu já falei, o Matheus França. Nem centroavante o garoto é. O garoto está se saindo muito bem, tem feito alguns gols, é verdade, no próximo jogo vai jogar mal, e no outro jogo vai jogar bem, e faz parte do processo. Né? Uns jogos ele vai jogar bem, outros jogos ele vai jogar mal. Mas ontem, excelente. O Cebolinha, como a gente já vinha falando, já vinha detectando, o Cebolinha subindo de produção gradativamente, e para o próximo ano não tenho dúvida de que vai ajudar bastante. Os pontos baixos. Pontos baixos, meu Deus. Marinho continua perdido. O Dorival deu maior força, deixou ele em campo muito tempo e o cara não consegue fazer nada direito. Assim, pode ser um cara maneiro, pode ser um cara legal, mas o jogador de futebol, tá, gente? Eu não tô falando da pessoa, não, tá? O jogador de futebol, o Marinho, para mim, não tem como jogar no Flamengo. Esse Marinho faz tudo errado. Um comentário durante o jogo foi de que ele tinha soluções de Marinho, né? Vocês interpretem essa fala como quiserem. Isso não foi o Luiz Roberto, que estava narrando o jogo pela Rede Globo, falou que Marinho tem soluções de Marinho. Né? Isso é para a gente pensar. Então, assim, para mim não dá. E a zaga do Flamengo, que eu não entendi como é que o Yuri Alberto domina a bola, vai para dentro da área e a zaga parece que dorme, uma zaga dormindo. O cara passa no meio dos dois zagueiros, passa do lado do zagueiro, o zagueiro dá um bote no nada. Não consegui entender muito bem, não. Mas, vida que segue. Pois bem, gente, o papo foi esse. Eu vou ficando por aqui. Peço a vocês novamente que se inscrevam aqui no canal, acione o sininho, dê o joinha sempre que possível aí, que dá uma força boa pra gente. Tá legal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.